Vocês já ouviram falar de linha peluda? Será que isso existe mesmo? Vamos conferir isso aí, galera. Solta a vinheta. Eu não sei se vocês se lembram, na nossa primeira aula, nós falamos sobre tipos de linha. E alguns dos meus alunos ficaram pensando, cara, para que tem esse tanto tipo de linha, professor? Eu não sei. Tem tipos de linha que a gente nem vê no nosso cotidiano, na nossa realidade. Porém, pessoal, os tipos de linha são muito importantes para a gente saber até mesmo o design e a tendência das coisas. A gente está andando às vezes na rua, a gente vê algum tipo de linha diferente numa fachada, num design, em um carro, em algum projeto arquitetônico. E esses tipos de linhas são básicos, eles são básicos. A gente vai relembrar alguns aqui com vocês, porque esses tipos de linhas vão cair na prova, tá bom? E para aqueles que não inscreveram no canal, eu peço para vocês aí em casa compartilhar, porque eu estou fazendo esses vídeos por causa do Covid, né? Desse vírus que está tendo aí e está atrapalhando a gente de ter nossa aula. Então, para vocês relembrarem, a gente não chegar lá no colégio todo mundo, o que o professor passou mesmo? Então, o professor veio aqui, ó, no YouTube, aqui, ó, na casa de vocês, para vocês poderem relembrar as nossas aulas. Nossa primeira aula foi tipos de linha. Vamos para o primeiro tipo de linha. Pessoal, o primeiro tipo de linha é a linha reta. Vou colocar aqui para vocês, né? Ou vai aparecer uma imagem aí para vocês. A linha reta, pessoal, não é nada mais, nada menos que a linha reta. Ela pode ser para qualquer direção, desde que ela seja uma linha reta. A segunda linha, pessoal, é a linha curva, que, ao contrário da reta, ela já é mais sinuosa. Se vocês não se lembram, tem um arquiteto aqui de Brasília muito famoso, que é o Oscar Niemeyer. Ele era apaixonado pelas linhas curvas, pelo formato que as linhas curvas faziam, principalmente no concreto. Então, a nossa arquitetura aqui de Brasília, ela é diferente das arquiteturas de outros estados. Vocês podem ver isso. Você vai para Bahia, você vai para Minas, você vê aquela arquitetura com tijolinhos clássico, mais barroco. Aí chega aqui em Brasília, você vê uma cidade moderna, cidade onde tem a predominância do concreto, onde tem aquele branco, aquelas construções que você fala, como que isso está equilibrado, né? Já viu aquele carinha dando tchau lá, o Juscelino Kubitschek? Você fica pensando, nossa, cara, como que aquilo está equilibrado? Então, Oscar Niemeyer, ele era apaixonado por essas linhas curvas e transferia isso para a arquitetura. Vocês já ouviram falar das linhas paralelas? São aquelas linhas que seguem em direções, às vezes, opostas ou contínuas para o mesmo lado, né? E elas nunca vão se cruzar. Coloquem isso na cabeça. As linhas paralelas, né? Que são duas linhas. Vou colocar aqui a imagem para vocês agora, tá? Essas linhas, elas nunca vão se cruzar. Às vezes, na perspectiva, você lembra que eu mostrei na sala de aula que tinha duas linhas no teto e quando vocês sentavam na cadeira e olhavam para ela, ela dava a impressão de que se juntar lá na frente? Isso é a perspectiva, é uma ilusão, é como se fosse uma miragem. Você está lá no deserto, você olha lá longeão e de repente, nossa, tem água, mas não tem água, cara, é uma miragem, não vai atrás da água não, tá bom? Então aqui, nas linhas paralelas, elas nunca vão se encontrar. Elas podem parecer que vão se encontrar, mas não vão se encontrar, tá bom? Ao contrário das linhas paralelas, aí sim nós temos a nossa quarta linha, que é a linha cruzada. Essas linhas sim se cruzam. Dá uma olhada na linha cruzada. As linhas cruzadas, pessoal, ela pode ser tanto duas linhas retas que se cruzaram ou duas linhas dinâmicas que se cruzaram. Professor, o que é linha dinâmica? É a nossa próxima linha. Linha dinâmica é aquela linha que apresenta um certo movimento. Na arte, a palavra dinâmica representa movimento, ou seja, ela dá uma tendência de literalmente movimento. Toda aquela linha que não está 100% na horizontal ou na vertical, ela é considerada uma linha dinâmica. Por quê? Ela vai apresentar um movimento.
Dinâmica, ela representa movimento. É como se você visse uma minhoca lá no chão, né? Viu uma minhoquinha lá? Imagina, usa a imaginação, galera. Estamos na aula de artes. Tá uma minhoquinha lá andando e quando você trisca nela, o que acontece? Exatamente, ela vai se movimentar. Ela vai dar dinamismo. Então aquela linha, que era uma linha reta da minhoquinha andando, ela vai virar uma linha que representa vários movimentos. Então sempre que você estiver pensando em linha dinâmica, lembre do movimento que é feito quando você escreve, o movimento quando você vai fazer um desenho. Então aqueles tipos de movimentos são movimentos dinâmicos. Agora nós vamos para a próxima linha, que é a linha estática. O que é estático? Vocês acharam? Eu fiquei parado aqui, né? Estática é justamente isso, é aquela linha que está parada. Então, o contrário do dinâmico, que é aquela linha que representa movimento, é a linha estática. Então, todas as linhas que a soma, todos os objetos que a soma das suas linhas estruturais está ou na vertical ou na horizontal, ele é um objeto estático. Esse copo, se ele estiver nessa posição, ele vai ser considerado estático ou dinâmico, pessoal? Pensem aí. A soma das linhas dele é assim e assim, não é? Vai formar tipo um retângulo aí. Imagina, imaginação. Isso aqui é estático ou dinâmico? Vamos lá. Isso aqui, nessa posição, é estático, pessoal. Exatamente. Olha o nosso desenho. Estático. Que ele vai estar parado. Se eu botar isso aqui em cima da mesa, ele não vai permanecer parado? Agora, imagina se eu colocar esse copo assim na mesa. Ele vai permanecer parado? Sim ou não? Não. Então, se eu botar o copo assim, a tendência dele é tentar encontrar o repouso. O repouso estático aqui, qual é o próximo repouso? É deitado, totalmente deitado. Tem que tomar cuidado que esse copo tá com um pouquinho de água. Agora, pessoal, nós iremos falar da linha fechada. O que é a linha fechada? É aquela linha que fica assim te olhando. Pô, tô com a cara fechada, mano. Não quero falar com ninguém, não. A linha fechada é aquela linha que inicia em um ponto e termina nesse mesmo ponto de início, pessoal. Geralmente, as formas geométricas são linhas fechadas. Por exemplo, o triângulo, o quadrado, o círculo, o pentágono e todos esses ágonos da família das formas geométricas aí, que começam e se iniciam no mesmo ponto, terminam e finalizam no mesmo ponto. São as linhas fechadas. Agora vem um peguinha. As linhas dinâmicas podem ser linhas fechadas? E aí, pessoal? Sim ou não? Pensem aí. Linhas dinâmicas são aquelas que têm muitos movimentos. Elas podem ser consideradas linhas estáticas? Estáticas não, mas fechadas podem. Por quê? Quase caiu no meu pega. Ó. Por quê? As linhas dinâmicas, se elas começam em um ponto, tá lá, fazendo o seu movimento. Pum! Finalizou bem aonde ela começou. Ela se torna uma linha fechada. Mas ela vai ter movimento? Vai, porque ela estava tendo seu movimento de dinamismo. Coloquei. Dinamismo. Tá bom? Então ela vai apresentar esse dinamismo. Depois das linhas fechadas, o contrário das linhas fechadas são as linhas abertas. As linhas abertas são justamente aquelas que começam em um ponto e por algum motivo não terminam no ponto que começou. Por exemplo, um círculo que foi cortado no meio, ou uma linha dinâmica que foi cortada no meio que não terminou aonde ela começou. Então isso é considerado uma linha aberta. Porque Ela tá lá aberta lá, é isso aí. agora nós vamos para as linhas seccionadas. Olha que palavra bonita, seccionadas. Vocês já ouviram falar isso? Aonde vocês vão ver as linhas seccionadas? O que é essa palavra linda, seccionada? Seccionadas, às vezes a gente chama elas de pontilhadas, tá? Essas linhas pontilhadas. Esse não é o nome técnico dela. Quando você tá andando na rua lá com seu pai tá lá na Brasília, não. Na Brasília Zona lá, de repente tem um caminhão, uma carreta. E aí, presta atenção como é que o seu pai dirige. Quando ele olha assim e vê que a carreta é muito grande, ele olha para a linha que tem no chão. Já viu aquela linha amarela? Se aquela linha tiver contínua, ou seja, que tiver reta até o final,
ele não pode ultrapassar. Fica de olho nisso, tá? E se ela tiver, igual vocês costumam falar, pontilhada, ela está seccionada. Então ele pode passar. Então as linhas seccionadas são aquelas linhas que fazem assim, ó, tá? Tem seções, pequenas seções delas. Essas linhas, elas são como se fosse uma máquina de costura, que veio costurando assim, tá bom? Então, se seu pai tá lá na Brasília, zona dele, vou passar a carreta, ele tem que olhar as linhas. Porque a linha tá dizendo, olha, você não tem visibilidade do outro lado. Aqui não pode passar, não pode ultrapassar. Ou ela diz assim, olha, aqui é um ponto que você pode ultrapassar. Então, quando o papai estiver lá dirigindo lá, você fala, olha, papai, o professor falou que esse tipo de linha aí não é pra gente ultrapassar, tá bom? Aí, dá aquele joinha lá pro professor. Depois das linhas seccionadas, logicamente, vem as linhas contínuas, que é aquela do Usain Bolt. Já ouviu falar aquela que o Usain Bolt fala assim, ó? Linha contínua é aquela que continua, sabe? A linha contínua, ela vai embora. Ela não tem nenhuma interrupção, tá? Geralmente, quando o Bolt para lá a corrida dele, ele faz aquele movimento contínuo ali. Tem uma que a gente geralmente fala o nome errado, a gente pronuncia o nome errado, porque brasileiro inventa muita coisa. Vocês já ouviram falar na palavra zigue-zague? Zigue-zague, zigue-zague. Ah, eu fui ali, eu tava correndo lá jogando Free Fire, mas o cara não acertou em mim porque eu tava correndo em zigue-zague. O que é zigue-zague, cara? Zigue-zague. Procurem no dicionário o que é zigue-zague. Comentem aí, que eu quero saber a etimologia dessa palavra, zigue-zague. Existe uma linha chamada linha quebrada. O que é a linha quebrada, pessoal? Pega aqui a caneta mágica do professor. A linha quebrada, pessoal, é aquela linha que muda de direção rapidamente, mas ela muda de direção usando linhas retas. Não é aquela linha dinâmica que vem... Não, isso é linha dinâmica. A linha quebrada, imagine, por exemplo, Thor. O Thor, lá, o loirão, do martelo, o poderoso e tal, ele é deus do quê, pessoal? Pensa aí. Deus do... Trovão, acertou, menino. Deus do trovão. Pensa um raio. O raio não vem com as linhas quebradas, parecendo como é que eu vou falar? parecendo um vidro trincado, vem rachando assim o raio. Aquilo são linhas quebradas. Ele não vem fazendo Florzinha, fazendo umas bolinhas, mudando de direção rapidamente e com linhas retas. Então essas são as linhas quebradas. Não existe linha zigue-zague, tá? Não coloca, se colocar linha zigue-zague na prova, eu vou ter que fazer um zigue-zero na sua nota, tá bom? Então, presta atenção, cuidado. Antes de falar da próxima linha, nós vamos para a nossa última questão de hoje. Que são linhas peludas? Existe linhas peludas, cara? Existe uma linha peluda? Sim ou não? Pensem aí. A linha peluda, pessoal, é aquela linha, ela existe, tá? E o nome dela, incrivelmente, é esse aí, ó, linha peluda. É o nome técnico que a gente usa lá na faculdade quando a gente está desenhando algo. É aquela linha que a gente usa para fazer o esboço. O que é o esboço? É quando a gente está fazendo um desenho e antes do desenho final, a gente faz um desenho, um esqueleto, um molde. Que a gente... É quando você vai tentar fazer um círculo pela primeira vez e aí você fica lá, tipo, fazendo assim, ó. Ah, acho que é assim, ó, professor. Fica indo e voltando, indo e voltando. Aí depois você passa a linha definitiva. Então, esse tipo de linha que fica com várias arestas, igual na imagem aqui, ó. Ela é considerada uma linha peluda, porque fica parecendo um monte de pelo, né? Um monte de cabelo e tal. Então, na arte, esse tipo de linha ele serve muito como esboço. Porém, alguns artistas, eles já se adaptam a essa linha, eles usam essa linha como forma de linguagem, tá? Alguns artistas que eu vou falar mais na frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Sigam, cliquem aqui na paradinha aí que vocês já sabem onde é que é para ligar, no botão vermelho, sinalizem lá, esses negócios tudo aí. E muito obrigado, comentem o vídeo, espero que vocês gostem. E até a próxima aula. Valeu, galera. Fui!